Aos poucos, quase sem perceber, muita gente começa a sentir um peso estranho no próprio corpo. Não é uma dor aguda, não é algo que obriga a parar tudo. É mais como um cansaço constante que vai se acumulando dia após dia. Uma névoa que turva a clareza mental e transforma tarefas simples em verdadeiras montanhas. O que poucos entendem é que esse desgaste silencioso tem origem em hábitos que parecem inofensivos, mas que, repetidos com frequência, drenam a energia vital de dentro para fora. O consumo excessivo de estímulos artificiais, especialmente aqueles ligados ao prazer imediato, cria um ciclo de exaustão que corrói a motivação, enfraquece a força de vontade e afeta profundamente a percepção que cada um tem de si mesmo. Com o passar do tempo, essa rotina diária vai moldando o cérebro para buscar apenas o caminho mais fácil, aquele que oferece gratificação rápida. O problema é que nada disso vem sem consequências. A dopamina, que deveria funcionar como combustível para o foco, a ambição e o impulso de vencer, começa a ser liberada de forma tão exagerada que o corpo perde a sensibilidade natural a ela. O que antes dava satisfação passa a exigir doses maiores e mais frequentes, criando uma espécie de vazio interno que nunca é totalmente preenchido. Essa saturação tecnológica e emocional gera queda de energia, procrastinação e dificuldade de se concentrar até mesmo em tarefas simples, como estudar, trabalhar ou manter uma conversa verdadeira. Aos poucos, a autoestima também começa a ser afetada. A pessoa se vê presa em comportamentos que não gostaria de ter, mas continua repetindo porque parecem oferecer um alívio momentâneo. Esse alívio, no entanto, dura tão pouco que imediatamente vem acompanhado de culpa, apatia e um sentimento de perda de controle. A vida social se torna mais difícil, o olhar nos outros perde intensidade e uma sensação de desconexão vai tomando espaço. Muitas vezes, nem o espelho devolve mais aquela imagem confiante que existia antes. Em vez disso, surge alguém cansado, disperso e distante do próprio potencial. E o corpo, fiel a tudo que a mente sente, começa a responder. A vitalidade diminui, a disposição desaparece e até mesmo pequenas ações parecem consumir energia demais. O que antes era natural, acordar disposto, sentir-se motivado, ter clareza sobre o que fazer, vira um esforço gigantesco. Essa soma de efeitos cria um colapso quase imperceptível, mas devastador, porque acontece lentamente, escondido nas repetições diárias e nas escolhas automáticas que se tornam parte da rotina. Mesmo assim, dentro desse cenário aparentemente cinzento, existe uma chave poderosa para virar o jogo, e ela começa no momento em que a pessoa percebe que o problema não está apenas no que consome, mas na forma como o corpo aprende a reagir. Quando essa percepção nasce, abre-se a possibilidade de mudança, e é justamente a partir desse ponto de consciência que a compreensão profunda sobre a regeneração se torna possível. Basta entender o que realmente acontece lá dentro para que um novo caminho comece a se formar. Dentro desse universo interno, onde tudo parece funcionar no automático, existe um mecanismo biológico extraordinário que raramente recebe a atenção que merece. Ele determina como você sente energia, motivação, foco e até mesmo a capacidade de experimentar prazer de maneira saudável. A ciência mostra que o corpo não está apenas reagindo a hábitos, mas está constantemente se adaptando a eles. Quando uma pessoa se expõe repetidamente a estímulos intensos e artificiais, o cérebro cria respostas químicas que, com o tempo, deixam de ser naturais e passam a ser condicionadas. É nesse ponto que compreender como a regeneração funciona se torna fundamental. O cérebro humano opera através de sinais químicos. Entre esses sinais, a dopamina é um dos mensageiros mais importantes. Ela é responsável por motivar, impulsionar e reforçar comportamentos. Em sua forma equilibrada, funciona como um farol interno que guia escolhas produtivas e saudáveis. No entanto, quando alguém é exposto constantemente a fontes exageradas de prazer imediato, essa mesma dopamina começa a ser liberada em quantidades tão altas que o corpo já não sabe lidar com ela de forma eficiente. O resultado é o entorpecimento dos receptores, que passam a exigir estímulos ainda mais fortes para gerar a mesma sensação de antes.
Esse processo altera profundamente a forma como a pessoa enxerga o mundo. Atividades que antes traziam prazer natural, como estudar, criar, treinar, trabalhar em projetos pessoais ou interagir com outras pessoas, tornam-se sem graça, monótonas, quase sem vida. O cérebro habituado ao excesso começa a recusar tudo o que exige esforço. A sensação de tédio constante é apenas um dos muitos sinais dessa saturação. A pessoa sente que perdeu o brilho, mas não percebe que sua bioquímica foi reorganizada por escolhas repetidas ao longo do tempo. A boa notícia é que essa reorganização não é definitiva. O corpo possui a capacidade fascinante chamada neuroplasticidade, que permite reconstruir, reconectar e regenerar caminhos neuronais desgastados. Quando os estímulos exagerados são removidos, inicia-se um processo gradual de recuperação. Os receptores de dopamina, antes entorpecidos, começam a se reparar. O cérebro aprende novamente a perceber prazer em tarefas simples, a recuperar motivação para o que realmente importa e a reconstruir sua força de vontade. Esse renascimento químico não acontece da noite para o dia, mas ele é real, mensurável e transformador. Ao mesmo tempo, a regeneração envolve hormônios essenciais para a vitalidade e equilíbrio emocional. A testosterona, por exemplo, tem papel direto na sensação de energia, foco, coragem e capacidade de ação. Quando hábitos desgastantes consomem a energia vital, esse hormônio sofre flutuações que afetam todo o organismo. Reduzir a dependência de estímulos artificiais permite que o corpo estabilize sua produção natural, gerando mais disposição, mais clareza, melhor desempenho físico e maior confiança. Outro ponto crucial é o comportamento do sistema de recompensa. Sem excessos constantes, ele volta a operar como deveria, premiando o esforço, valorizando o progresso e incentivando disciplina. A pessoa começa a sentir prazer em evoluir, em construir algo significativo, em cumprir metas. A mente passa a funcionar com mais nitidez, o corpo responde com mais energia, e a vida cotidiana ganha cores que há muito haviam desaparecido. Esse processo não é apenas científico, ele também é profundamente humano. Quando alguém decide quebrar o ciclo que consome sua energia, desperta dentro de si um senso renovado de controle. A regeneração não se limita ao cérebro ou ao corpo, ela atinge a identidade. Surge um sentimento de presença, como se a pessoa finalmente estivesse vivendo de verdade, em vez de apenas reagir ao que aparece diante dela. E é justamente quando essa transformação começa a tomar forma que a percepção muda. A pessoa percebe que está recuperando algo que achava ter perdido, a capacidade de direcionar a própria vida. Essa reconquista se torna o combustível para o próximo passo, porque compreender a ciência é apenas o início. O que realmente começa a acontecer depois desse entendimento é ainda mais profundo, mais pessoal e mais poderoso, preparando o caminho para uma mudança que toca não apenas no corpo, mas no próprio modo de existir. Quando alguém finalmente entra nesse processo de recuperação, algo surpreendente começa a acontecer. Primeiro, surge uma energia diferente, quase como se uma reserva interna estivesse sendo liberada depois de muito tempo adormecida. É uma energia mais estável, mais limpa, que não depende de estímulos artificiais para existir. Ela vem da própria biologia se reorganizando, da mente recuperando sua sensibilidade natural e do corpo aprendendo novamente a funcionar em equilíbrio. Essa nova vibração interior faz com que o dia pareça mais leve e tarefas que antes eram desgastantes passam a fluir com mais naturalidade. Logo depois, a clareza mental se torna mais evidente. Aquele embaçamento que dominava os pensamentos começa a se dissipar. O foco retorna com força, permitindo que ideias antigas reapareçam e novos projetos ganhem forma. É como se a pessoa voltasse a enxergar o próprio futuro com nitidez, sem a névoa que antes distorcia tudo. Essa clareza abre portas para tomadas de decisão mais conscientes, fortalece a autoconfiança e dá um senso de direção que muitos não sentiam há anos. Essa evolução mental e física também provoca mudanças emocionais profundas. A autoestima, antes desgastada pelo ciclo de culpa e repetição,
começa a se reconstruir. A pessoa passa a se sentir capaz, forte, disciplinada. Surge uma espécie de orgulho silencioso, fruto de decisões difíceis que começam a mostrar resultados reais. Pequenas vitórias do cotidiano: acordar disposto, manter compromissos, concluir tarefas, ganham um valor renovado. E essas vitórias sustentam a motivação necessária para continuar avançando. Outro ponto marcante é a forma como as relações mudam. Com a mente menos saturada, a ansiedade social reduz. A comunicação se torna mais natural e a presença em cada interação aumenta. As pessoas ao redor percebem essa transformação, mesmo que não entendam exatamente o motivo. Olhares se tornam mais firmes, conversas ganham mais profundidade e uma sensação de autenticidade retorna. Essa mudança não vem de esforço consciente. Ela brota naturalmente quando o equilíbrio interno é restaurado. Com o corpo regenerando energia, a mente ganhando clareza e as emoções se estabilizando, o senso de propósito também começa a emergir. O indivíduo passa a sentir que a vida tem mais espaço para crescimento e que existe um potencial enorme ali, esperando para ser explorado. Esse despertar é tão forte que muitos descrevem como um renascimento. Uma segunda chance de construir a própria história com mais intenção e menos impulsos automáticos. É nesse ponto que a jornada deixa de ser apenas um esforço e se torna um estilo de vida completo. E dentro desse momento tão crucial, surge uma necessidade: ter um guia, uma direção clara, algo que ajude a manter esse processo vivo. É justamente nesse cenário que muitos procuram recursos que realmente façam diferença. Materiais que ofereçam não só explicações, mas também ferramentas práticas para acelerar essa transformação. É aqui que uma recomendação se encaixa de maneira absolutamente natural e coerente com tudo que está acontecendo. Existe um material especialmente criado para quem quer consolidar e aprofundar essa nova fase. Ele não é apenas um livro, é um companheiro de jornada, um manual para fortalecer disciplina, elevar energia, ampliar clareza mental e construir uma versão muito mais poderosa de si mesmo. O nome dele é NoFap Lifestyle, e seu conteúdo foi pensado para transformar decisões em hábitos. Hábitos em conquistas e conquistas em uma vida inteira de progresso. Dentro dele, você encontra orientações práticas, exercícios aplicáveis, explicações profundas e estratégias que ajudam a manter a mente afiada, o corpo forte e a autoestima elevada. Se quiser acessar, o link está no comentário fixado. Ao integrar esse tipo de conhecimento à prática diária, a evolução se torna mais rápida e consistente. A pessoa deixa de apenas reagir ao mundo ao redor e passa a agir com intencionalidade. Cada escolha carrega mais peso, cada dia ganha mais significado, e cada passo representa uma nova camada de fortalecimento pessoal. A vida deixa de ser dominada por impulsos e passa a ser construída sobre clareza, autocontrole e propósito. Essa transição marca o início de uma mudança definitiva. Quando alguém experimenta na própria pele o que é viver com energia plena, foco real e autoestima sólida, entende que não existe motivação mais forte do que perceber a própria transformação. E é justamente essa transformação que continua se aprofundando, abrindo espaço para descobertas ainda maiores, porque o processo de regeneração não é apenas físico, ele se espalha para todas as áreas da vida, revelando uma força que sempre esteve lá, apenas esperando para ser despertada. O ChatGPT disse: à medida que esse processo de transformação amadurece, algo ainda mais profundo começa a acontecer dentro da pessoa. Já não se trata apenas de ter mais energia ou clareza, mas de perceber mudanças sutis no modo como enxerga o mundo e a si mesma. Essa percepção ampliada inicia um movimento interno que reorganiza pensamentos, emoções e atitudes, revelando camadas esquecidas de força e intenção que estavam adormecidas sob anos de comportamentos automáticos. É como se, pela primeira vez em muito tempo, a mente estivesse realmente acordando. Dentro dessa nova consciência, surge a compreensão de que a verdadeira batalha nunca foi contra o hábito em si,
mas contra a desconexão interna que ele criou. Quando alguém abandona estímulos artificiais e permite que o corpo se regenere, algo extraordinário acontece. O silêncio que antes parecia desconfortável se transforma em espaço para reflexão. Esse espaço revela medos antigos, desejos reprimidos, sonhos negligenciados e partes da identidade que ficaram perdidas ao longo do caminho. Não é um processo simples, mas é profundamente libertador, porque devolve a cada pessoa a chance de se reencontrar. Essa jornada de reencontro revela valores que haviam sido abafados pela busca incessante por prazer imediato. Surge o desejo autêntico de construir, evoluir, aprender e se tornar alguém melhor. A disciplina deixa de ser uma obrigação e passa a ser um símbolo de respeito próprio. Cada dia em que se resiste ao impulso automático se torna uma declaração silenciosa de força. Cada vitória emocional fortalece a percepção interna de que é possível escolher um destino diferente. A pessoa começa a entender que não é refém dos próprios impulsos, é autora consciente da própria história. Com essa mudança, o silêncio interno deixa de parecer vazio. Ele se torna terreno fértil para novas ideias, novas ambições e novas perspectivas. O foco, antes fragmentado, passa a se direcionar para objetivos reais, não para distrações momentâneas. Esse direcionamento cria uma nova forma de presença. A pessoa passa a viver o dia com mais atenção, observando detalhes, percebendo emoções e entendendo melhor as próprias necessidades. Essa presença amplia o autoconhecimento, que por sua vez aumenta a autoconfiança. É um ciclo virtuoso que se retroalimenta e fortalece cada aspecto da vida. Ao mesmo tempo, a capacidade de enfrentar desafios cresce. Antes, qualquer obstáculo parecia grande demais. Agora, com a mente menos saturada e o corpo mais energizado, cada dificuldade se torna apenas um degrau a ser superado. A força emocional aumenta, a paciência se expande e o medo de falhar perde espaço para a coragem de tentar. Essa evolução cria um tipo de maturidade que não depende de idade, mas de consciência. É uma maturidade que nasce da responsabilidade sobre si mesmo, da vontade de assumir escolhas e da determinação em viver com propósito. Com a disciplina fortalecida e a identidade em reconstrução, surge também uma nova relação com o próprio tempo. A pessoa entende que cada dia é uma oportunidade de se aproximar de quem deseja ser. As horas deixam de ser desperdiçadas em distrações vazias e passam a ser investidas em algo que gera progresso. Essa mudança no modo de viver transforma a rotina em uma ferramenta de crescimento. Ela deixa de consumir energia e passa a fornecer energia, porque cada ação tem significado e cada escolha carrega intenção. E à medida que esse processo avança, um sentimento poderoso se instala, o de autenticidade. A pessoa começa a viver com mais verdade, sem máscaras, sem esconderijos internos, sem depender de estímulos artificiais para sentir algo. A vida ganha um brilho diferente, não porque ficou mais fácil, mas porque finalmente se tornou real. Essa autenticidade é a fundação para um futuro mais forte, mais consciente e muito mais alinhado com quem a pessoa realmente é. Essa construção emocional e mental prepara o terreno para algo ainda maior. Quando alguém chega a esse ponto de autoconhecimento e força interna, percebe que não está apenas mudando hábitos, mas formando uma nova identidade. Uma identidade capaz de sustentar sonhos maiores, de enfrentar desafios maiores e de viver com intensidade e propósito. É essa nova identidade que começa a emergir, anunciando o próximo passo dessa jornada de renascimento. Quando essa nova identidade começa a tomar forma, algo muda de maneira tão profunda que é quase impossível ignorar. Já não se trata apenas de ter superado um ciclo desgastante, mas de sentir, no próprio corpo, a presença de uma força que antes parecia inacessível. É como se cada parte da vida estivesse se reorganizando para acompanhar essa transformação interna. A pessoa percebe que está se tornando alguém que age com intenção, que busca resultados reais e que, finalmente, assume o posto de protagonista da própria história. Esse sentimento não surge de forma abrupta.
Ele cresce discretamente até ocupar tudo ao redor. Com o passar dos dias, a energia renovada se transforma em atitude. A mente, mais focada e estável, começa a direcionar pensamentos para metas maiores, para escolhas que refletem maturidade e ambição. A clareza que antes parecia um luxo distante se torna uma companheira constante. Tarefas importantes deixam de ser adiadas e passam a ser concluídas com disciplina. Essa disciplina não é rígida ou pesada, ela flui naturalmente, porque vem de um lugar mais profundo, de alguém que reconhece o próprio valor e se recusa a viver de forma passiva. Esse renascimento também altera a forma como a pessoa enxerga desafios. Antes, obstáculos pareciam enormes, quase intransponíveis. Agora, eles são vistos como oportunidades de expansão, testes que fortalecem em vez de paralisar. A confiança cresce de maneira orgânica, alimentada por cada pequena vitória, por cada decisão tomada com convicção. A pessoa passa a confiar não apenas no processo, mas em si mesma, percebendo que possui recursos internos capazes de sustentá-la mesmo quando o caminho parece difícil. Ao mesmo tempo, surgem mudanças significativas nas relações. A nova identidade, mais sólida e mais presente, atrai conexões mais verdadeiras. Conversas ganham profundidade, vínculos se tornam mais autênticos e a presença emocional se intensifica. Não é necessário esforço para se mostrar seguro. A segurança transparece sozinha, porque vem do equilíbrio interno. Esse equilíbrio cria uma aura de respeito e admiração que inspira outras pessoas e reforça ainda mais a evolução pessoal que está acontecendo. Com essa versão mais forte de si mesmo emergindo, nasce também uma sensação de propósito. Não é mais sobre sobreviver ao dia, mas sobre construí-lo. Não é mais sobre reagir ao ambiente, mas sobre moldá-lo. A vida deixa de parecer uma sequência de impulsos aleatórios e passa a ser guiada por escolhas conscientes. A pessoa entende que cada decisão conta, que cada ação determina o rumo da própria jornada. Essa compreensão traz um senso de responsabilidade poderoso e, ao mesmo tempo, extremamente libertador. A partir dessa nova realidade, o futuro deixa de ser uma incógnita assustadora e se transforma em uma possibilidade empolgante. A pessoa sente que finalmente tem as ferramentas certas para ir além, para buscar metas esquecidas, para desenvolver talentos adormecidos e para construir uma trajetória que reflita grandeza e autenticidade. O medo de fracassar perde espaço para o entusiasmo de tentar. A insegurança dá lugar à coragem. E a dúvida abre caminho para a certeza silenciosa de que é possível ir muito mais longe. Essa reconstrução interna cria uma espécie de espelho emocional que devolve uma imagem completamente diferente daquela que existia antes. Agora, o reflexo mostra alguém com postura, firmeza, clareza e propósito. Alguém que não depende mais de estímulos vazios para sentir prazer ou motivação. Alguém que aprendeu a dominar os próprios impulsos e a direcionar energia para objetivos que realmente importam. Essa imagem não é apenas inspiradora. Ela é o lembrete diário de que a verdadeira vitória não está em nunca cair, mas em escolher se levantar quantas vezes forem necessárias. E quando essa visão finalmente se consolida, fica claro que não houve apenas uma mudança de hábitos, mas o nascimento de uma nova vida. Uma vida guiada por autocontrole, por consciência, por ambição e por propósito. Uma vida em que cada passo é dado com intenção, cada escolha reforça a identidade e cada dia representa uma chance de construir algo maior. É o surgimento de uma versão de si mesmo que sempre existiu, mas que precisava apenas de espaço, coragem e direção para emergir. Essa é a identidade que renasce quando alguém decide assumir o controle, restaurar o corpo, fortalecer a mente e despertar o potencial que estava escondido. Uma identidade forte, focada, presente e determinada. Uma identidade pronta para avançar, crescer e transformar o próprio destino. Não como espectadora, mas como autora absoluta da própria história. No momento em que toda essa transformação se torna real, nasce dentro da pessoa uma compreensão silenciosa, porém poderosa. Ela percebe que jamais esteve verdadeiramente quebrada, apenas estava desconectada do próprio potencial. Agora, com clareza renovada,
energia restabelecida e propósito vivo, tudo ganha outro significado. Cada escolha feita com consciência se transforma em um tijolo colocado no caminho de uma vida mais forte, mais lúcida e mais alinhada com quem ela realmente deseja ser. Não há necessidade de perfeição, apenas presença. Não há necessidade de pressa, apenas constância. E é justamente essa constância que molda uma nova história, dia após dia. Quando alguém percebe que é capaz de dominar impulsos, direcionar energia e reconstruir a própria identidade, entende algo fundamental. Não existe força maior do que assumir o controle de si mesmo. A partir daqui, cada amanhecer deixa de ser apenas mais um dia e passa a ser uma oportunidade de avançar um pouco mais. A jornada continua, sempre evoluindo, sempre expandindo, sempre iluminando partes da vida que antes estavam escondidas. Porque quando a mente desperta e o corpo se regenera, o caminho à frente deixa de ser um mistério e se torna uma escolha. E escolher crescer é sempre o passo mais poderoso.